Hoje eu vou te mostrar em uma aula prática uma das melhores técnicas de inglês para iniciantes. Nós vamos estudar uma pequena história em inglês, também conhecida como short story. Ela vai ser contada em duas versões diferentes e eu tenho certeza que se você prestar bastante atenção, assistir a aula até o final e seguir o passo a passo, você vai conseguir aprender muito inglês. Eu sou o Felipe e você está no canal Inglês Sem Regras. Então bora lá, pessoal. Hoje nós vamos para mais um dia, mais uma short story. Eu passei um tempo sem postar vídeos aqui no canal, porque eu estava trabalhando em um outro projeto, mas agora eu tô de volta e nós vamos para nossa short story número 14. E o título da nossa história de hoje é David's Routine. Routine é rotina. David é o personagem da nossa história de hoje e o apóstrofo S é o que eu expliquei nas aulas anteriores. Ele tá aqui para dar esse sentido de posse ou de pertencimento. É para dizer que a routine, a rotina, é de quem? É do David. Então, David's routine é a rotina de David. E a história vai ser contada em duas versões diferentes. Uma no presente e a outra no futuro. Eu já tô aqui, com as duas versões do nosso texto. E antes da gente começar, eu gostaria que você colocasse o vídeo em tela cheia para você conseguir ver o texto inteiro aqui na tela. Porque eu vou ler cada uma das versões uma vez. E eu quero que você preste bastante atenção para ver se você vai conseguir entender alguma coisa. Lembrando que o meu áudio é só uma referência inicial. Depois você pode ir na descrição do vídeo e baixar o PDF da aula e os dois áudios originais para você ficar ouvindo durante a semana inteira. Então vamos começar. David's Routine, versão 1, que é a versão contada no presente. David wakes up early. He gets out of bed before the sun rises. It's cold, but David doesn't mind. He runs outside for miles. After his run, David eats a healthy breakfast. Then, he trains all day. He lifts weights, swims, and does exercises. David is strong and determined. He never gives up. He is the toughest man on the planet. Agora nós vamos para a versão 2, que é a versão contada no futuro. David will wake up early. He will get out of bed before the sun rises. It'll be cold, but David won't mind. He will run outside for miles. After his run, David will eat a healthy breakfast. Then, he will train all day. He will lift weights, swim, and do exercises. David will be strong and determined. He will never give up. He will be the toughest man on the planet. Agora nós vamos estudar, frase por frase, a versão 1, que como eu falei antes, é a versão contada no presente. David wakes up early. David é o David, o personagem da história. Wakes up. Esse wakes up é um phrasal verb, que é um verbo composto por duas ou mais palavras. Eu tenho o wakes e o up. E o wakes up é o verbo acordar. Sendo assim, David wakes up é David acorda. Early, cedo. He gets out of bed. Ele. Gets out. Aqui a gente tem outro phrasal verb,
que é o phrasal verb get out, que significa sair. Frase de exemplo: She gets out of the library. She gets out. Ela sai of the library, de a biblioteca, ou seja, da biblioteca. E se você observar, o phrasal verb é get out. E lá no texto é gets out. Por que é que eu tenho esse S aqui no final? É pelo seguinte motivo. Quando a frase está no presente e eu tenho he, she ou it, geralmente eu adiciono um S aqui no final. Então, he gets out. Ele sai of bed, da cama. Before the sun rises. Se a gente traduzir isso aqui, palavra por palavra, seria antes o sol levantar, elevar, subir. Antes o sol levantar, elevar, subir. E qual seria uma melhor tradução para isso? Antes de o sol nascer. Eu quero que você aprenda isso como um todo. He gets out of bed. Ele sai da cama. Before the sun rises. Antes de o sol nascer. It's cold. Cold é frio. E tem um detalhe para esse it's. It's é a contração de it is. E a gente traduz ele como está. Para falar está frio, eu não posso dizer is cold. Eu tenho que falar it is cold. Aí ele junta o it e o is e vira it's. Então, it's cold. Está frio. But David doesn't mind. Mas David doesn't mind. David doesn't é David não. E a palavra mind, o sentido mais comum dela é mente. My mind. Por exemplo, minha mente. Só que nesse caso, ela significa importar ou se importar. Exemplo: She doesn't mind if you talk during the movie. She doesn't mind. Ela não se importa. If you talk, se você falar, conversar, during the movie, durante o filme. E lá no texto é But David doesn't mind. Mas David não se importa. He runs outside for miles. He runs. Ele corre. Aqui o verbo tá com um S no final pelo motivo que eu expliquei antes. A frase está no presente e aqui eu tenho he. Mas o verbo é run, que significa, nesse caso, correr. Frase de exemplo: They run in the park. They run. Eles correm. In the park. Em o parque. Ou seja, no parque. E na frase do texto é He runs. Ele corre. Outside for miles. Lá fora por milhas. Que a gente traduziu como ele corre por milhas lá fora. After his run. After, após ou depois de. His run, sua corrida ou a corrida dele. Aqui a gente tem o run com o sentido de corrida. Observa bem a frase de exemplo.
After the run, I felt great. After the run, após a corrida. I felt, eu me senti great, ótimo. E no texto, after his run, após sua corrida. David eats a healthy breakfast. Traduzindo palavra por palavra, seria: David come um saudável café da manhã, que a gente traduziu como David toma um café da manhã saudável. Healthy é saudável e breakfast é café da manhã. Exemplo: She always makes a big breakfast. She always makes. Ela sempre faz. A big breakfast. Um grande café da manhã. Then he trains all day. Then, então, he trains. Ele treina. All day. All day é o dia todo. He lifts weights. Swims. He lifts weights. É ele levanta pesos. Swims. Nada. Aí a frase vai continuar. And does exercises. E faz exercícios. David is strong and determined. David is strong. David é forte. And determined. E determinado. He never gives up. He never. Ele nunca. Gives up. Aqui a gente tem outro phrasal verb. Hoje é o dia dos phrasal verbs, né? E ele significa desistir. Então, he never gives up é ele nunca desiste. He is the toughest man. He is. Ele é. The toughest man. Man é homem. E toughest, nesse caso, significa mais resistente, mais durão. Observa bem esse exemplo. The toughest students never give up. The toughest students. Os alunos, estudantes mais resistentes, never, nunca, give up, desistem. E lá no texto é He is the toughest man. Ele é o homem mais resistente on the planet. Em o planeta. Que a gente pode traduzir como do planeta. Agora nós vamos estudar a versão 2, que é a versão contada no futuro. David will wake up early. David will wake up. É David irá acordar. Ou David acordará. Aqui eu tenho will para fazer o futuro. E se você observar, na primeira parte, quando a frase estava no presente, era da seguinte forma: David wakes up. Que é David acorda. E eu tenho o S aqui no final. Já no futuro, a frase fica David will wake up. Eu tenho o will para fazer o futuro e o wake up agora já não tem o S no final. Ele tem apenas no presente, certo? Então, David will wake up early. Cedo.
He will get out of bed. Ele, will get out, irá sair ou sairá. Of bed, da cama. Before the sun rises, antes do sol nascer. It'll be cold. Cold é frio. E aqui é bem parecido com a primeira parte. Na primeira parte, a frase era It's cold, que significa está frio. E eu expliquei que eu não posso dizer simplesmente is cold. Eu tenho que falar it is cold. Junta o it e o is, vira it's. E no futuro é it'll be cold. It'll é a contração de it will. Para falar estará frio, eu não posso dizer simplesmente will be cold. Irá estar frio ou estará frio. Eu tenho que falar it will be cold. Daí eu tenho a contração do it will, que vira it'll. Então a gente tem it'll be cold, estará frio. Agora um detalhe de pronúncia para a palavra it'll. Eu tô aqui, no meu dicionário online, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, e eu vou pesquisar a palavra it'll. Aqui eu tenho a palavra e tá me dizendo que é a short form, ou seja, é a forma curta do it will. E a pronúncia é It'll. it'll, It'll. it'll, certo? But David won't mind. But, mas, David won't mind. Mind, a gente já viu que é importar ou se importar, né? E o won't é a contração de will not. Irá, não, ou não irá. Eu junto o will e o not e eu tenho won't. Exemplo: He won't forget your birthday. He won't forget. Ele não irá esquecer ou ele não esquecerá. Your birthday, seu aniversário. E lá na frase do texto é But David won't mind. Mas David não irá se importar ou mas David não se importará. He will run outside for miles. He will run. Ele correrá. Run é correr. Will run é irá correr ou correrá. Outside. Esse outside é lá fora. For miles. Por milhas. Que foi traduzido como ele correrá por milhas lá fora. After his run. Após sua corrida ou após a corrida dele. David will eat a healthy breakfast. Se a gente traduzir palavra por palavra, fica da seguinte forma: David irá comer um saudável café da manhã. Só que a melhor tradução para essa frase é David tomará um café da manhã saudável. Then he will train all day.
Then, então, he will train. Ele irá treinar ou ele treinará. All day. O dia todo. He will lift weights. Ele. Lift weights é levantar pesos. Will lift weights é irá levantar pesos ou levantará pesos. Swim and do exercises. Nadará e fará exercícios. Aí você pode perguntar por que é que na tradução eu tenho a frase no futuro, nadará e fará exercícios, e na frase em inglês eu não tenho o will. Isso aqui acontece pelo seguinte motivo. Na verdade, a frase é a continuação da frase anterior, que é a seguinte: He will lift weights, swim and do exercises. Ele levantará pesos, nadará e fará exercícios. Se você observar, eu tenho uma sequência de ações, que é levantar pesos, nadar e fazer exercícios. Quando isso acontece, eu adiciono apenas um will e ele vai servir para todos eles. Não há necessidade de repetir, como nessa frase aqui embaixo. Ó. He will lift weights, will swim and will do exercises. Eu não necessito dessa repetição. Eu adiciono apenas um will e ele vai servir para colocar a frase inteira no futuro, certo? David will be strong and determined. David will be é David será. Strong and determined. Forte e determinado. He will never give up. Ele. A palavra never significa nunca. Give up é desistir. Will é para colocar no futuro, então will give up, desistirá. Sendo assim, he will never give up é ele nunca desistirá. He will be the toughest man. He will be. Ele será. The toughest man. O homem mais resistente. On the planet. Do planeta. Para finalizar, eu vou ler mais uma vez cada uma das versões e eu quero que você preste bastante atenção. Então vamos lá. David wakes up early. He gets out of bed before the sun rises. It's cold, but David doesn't mind. He runs outside for miles. After his run, David eats a healthy breakfast. Then, he trains all day. He lifts weights, swims, and does exercises. David is strong and determined. He never gives up. He is the toughest man on the planet. David will wake up early. He will get out of bed before the sun rises. It'll be cold, but David won't mind. He will run outside for miles. After his run, David will eat a healthy breakfast. Then, he will train all day. He will lift weights, swim, and do exercises. David will be strong and determined. He will never give up. He will be the toughest man on the planet. Para você assistir todas as outras short stories, basta clicar na playlist que está aqui na tela e eu te vejo lá.